jornal ou com os 3 candidatos mais bem colocados na pesquisa Certos ou Popular. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Cada um terá 30 segundos para formular sua pergunta. A resposta pode durar no máximo 1 minuto e 30 segundos. Em seguida, o candidato que fez a pergunta terá 1 minuto para a réplica. E o candidato que está respondendo terá 1 minuto para a tréplica. A primeira pergunta, de acordo com o sorteio, é do candidato Iris Rezende para o candidato Marconi Perillo. O candidato Iris Rezende tem 30 segundos para a sua pergunta. Senador Marconi Perillo, nós sabemos que para recuperar a situação aflitiva que vive o Estado, vamos precisar de uma parceria muito intensa com o governo federal. E nós conhecemos as divergências, Vossa Excelência, com o presidente Lula e Dilma. Como Vossa Excelência pensa em superar essas dificuldades e carregar recursos para a realização dos projetos? O candidato Marconi tem 1 minuto e 30 segundos. Eu fui governador, parceiro de Fernando Henrique, presidente, e parceiro de Lula, presidente. Fui bem tratado pelos dois e os tratei com decência e dignidade. Minhas divergências em relação ao atual presidente foram pontuais. Eu denunciei o mensalão, avisei para ele que tinha mensalão no governo, como forma de ajudá-lo, e depois votei contra a CPMF, que era um imposto super injusto para os brasileiros. O que nós esperamos é que o próximo presidente da República seja chefe de Estado, chefe da nação, e não chefe de partido. Nós esperamos que a relação seja uma relação de Estado. Os governos passam, o Estado fica, a sociedade permanece. Nós vamos buscar todas as parcerias. Eu mesmo procurei colaborar positivamente com o presidente Lula. Nas muitas reuniões de governadores, eu tive a oportunidade de apresentar sugestões e projetos bem-sucedidos aqui no estado de Goiás. Falei muitas vezes para ele da Bolsa Universitária. Ele acabou criando o ProUni. Fiz várias reuniões com ele em relação ao Bolsa Família. Nós tínhamos criado aqui cidadã, e eu sugeri a ele que ele juntasse os programas, os cartões do governo Fernando Henrique e criasse um só. Vocês se lembram que o Fome Zero estava patinando naquela época. Portanto, tivemos uma relação boa e eu não tenho dúvida de que seja quem for o próximo presidente, nós teremos uma relação de Estado, de alto nível, pensando no futuro de Goiás, no futuro do Brasil. O candidato Iris Rezende tem 1 minuto para a réplica. Bem, o ex-governador Marconi Perillo, ele realmente recebeu do governo federal, a título de indenização, processo que começamos como governador, em torno de 1 bilhão de indenização pelos investimentos feitos no Tocantins. 600 milhões aproximadamente da carteira habitacional da Cachego para a Caixa Econômica Federal. E 450 milhões da venda do BEG para o Itaú. No entanto, ele não cumpriu a promessa do trem-bala para Brasília, do metrô de superfície, deixou o Centro Cultural Niemeyer inacabado, o Centro de Excelência Esportiva na Avenida Paranaíba, ali, aquele monturo de terra e de prédio, demolindo o que existia de bonito e parte da nossa história de Goiânia. Então, diante dessa preocupação é que eu entendi de fazer essa indagação ao candidato. O candidato Marconi Perillo tem 1 minuto para a tréplica. Olha, realmente nós fizemos um trabalho muito grande e fomos competentes para trazer recursos para Goiás. Ocorre que quando eu assumi o governo, por irresponsabilidade de governos anteriores, a nossa dívida externa era proporcionalmente a maior dívida do Brasil. Quase todo o dinheiro recebido do Tocantins foi para abater dívida do Estado com a União, quase R$1 bilhão. Isso diminuiu um pouco o endividamento do Estado proporcionalmente. Em relação ao BEG, criminosamente faliram o BEG com empréstimos para paniguados, o rombo do BEG. Tem agora um livro que se chama Coveiros do BEG. Quem escreveu foi diretor do governo do Iris e governo Maguito, foi presidente do BEG no governo Maguito. Ele conta toda a história. Ele disse que havia um rombo de mais de R$1 bilhão.
todo o dinheiro da privatização do BEG, que foi entregue de mão beijada para o governo, nesses governos anteriores, foi destinado a pagar dívidas do Banco do Estado. Nós conseguimos investir mais de 5 bilhões de reais em obras no Estado, com criatividade, buscando recursos extras e fazendo muita economia. A próxima pergunta é do candidato Marconi Perillo para o candidato Vanderlan Cardoso. O candidato Marconi Perillo tem 30 segundos para formular sua pergunta. Candidato Vanderlan Cardoso, o senhor tem se colocado como um candidato diferente. Entretanto, o senhor pertence a um partido que foi pivô do Mensalão, protagonista de grandes escândalos de corrupção no Brasil, em São Paulo, no Brasil afora, um partido reconhecido como um partido retrógrado e que acaba de ser agora pivô também de um outro escândalo, o escândalo do dossiê falso praticado pelo presidente do seu partido aqui em Goiás. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, senador, existem bons empresários, maus empresários, bons professores, uns professores ruins também, administradores bons, administradores ruins. Tem alguns administradores que organizam as contas públicas, outros que arrebentam com as contas públicas. Tem administradores que usam recursos de uma área como a saúde, desvia os recursos e aplica em outra área, como foi o caso de Goiás, não aplicando os 12% no governo do senhor, aplicando somente 10,34%. Nós temos no Senado Federal senadores que dão exemplos. E também temos senadores que não dão exemplos quando usam dessas práticas para tirar recursos dos municípios, para aplicar em programas que seriam de única irresponsabilidade do Estado. Então há profissionais de todas as maneiras. Quando o senhor refere ao meu partido, também ali tem bons profissionais, tem bons políticos, tem maus políticos. O meu partido, PR, não tem só santo. Como o seu também não tem só santo e foi envolvido em muitos escândalos por esse Brasil afora. Então, eu não estou aqui para defender esse ou aquele. Eu acho que todos os escândalos que houve, foi aberto processo e os responsáveis foram punidos. O candidato Marconi Perillo tem agora 1 minuto para a sua réplica. Candidato, o senhor é apoiado pelo governador mais incompetente da história de Goiás, infelizmente. O senhor, há menos de 6 meses, conversando comigo mesmo, na hora que eu te ajudei muito quando fui governador, falava as piores coisas sobre a incompetência do atual governador. E não falou só para mim, falou para outras pessoas, para outros deputados. Vossa Excelência demonstra muita incoerência nessa resposta. Sabe que o problema de Goiás é a incompetência do atual governo, a má gestão do atual governo. A minha vida sempre foi uma vida reta. Eu fui o presidente do Senado que votou agora o projeto Ficha Limpa. Dei sempre bons exemplos, porque eu acho que os políticos precisam dar exemplos para a sociedade. Vossa Excelência demonstra com essa sua resposta muita incoerência entre o que prega e a prática. Na minha opinião, o senhor é apenas mais uma cara nova que faz política velha, a política tradicional, a política do falar uma coisa e não fazer. Veja a prática política da administração do senhor e senador Cardoso. Vamos agora para a réplica do candidato Vanderlan Cardoso. O senhor tem 1 minuto. Candidato, acho que o senhor está vivendo em outra realidade, em outro estado. O senhor não está percorrendo o estado, como se fala, ele visitou todos os municípios. O senhor pega, por exemplo, a estrada de Paraúna, Pracreúna, Paraúna, Rio Verde, que o senhor foi lá e prometeu várias vezes, está sendo construída. O senhor pega aqui de Bela Vista, para São Miguel do Passa Quatro, o senhor foi lá e prometeu nas suas 2 gestões, está sendo feita aquela estrada. Tem o direito de resposta. Agora, eu tenho um posicionamento político, independente de quem eu apoio, eu posso fazer minhas críticas. As críticas que eu fiz ao governo Alcides Rodrigues foi pela questão política, de falta de diálogo político. O senhor está levando para outro lado, candidato. O senhor está sendo incoerente. O senhor está usando da inverdade para isso.
Eu admiro o governador Alcides Rodrigues e vai ficar para a história do Goiás como governador que organizou as contas públicas, sanou o déficit que o senhor deixou e ainda mais. Vai resolver, porque eu tenho fé em Deus que vai resolver o problema da selva. A próxima pergunta vai para o candidato Iris Rezende e será formulada pelo candidato Vanderlan Cardoso. O candidato Vanderlan terá 30 segundos para formular a sua pergunta a Iris Rezende. Por favor, candidato. Candidato Iris Rezende, em 5 anos, 30% do quadro de servidores vão se aposentar. São 40 mil funcionários. Hoje o déficit financeiro da Previdência é de 50 milhões mês e ainda teremos de repor o quadro de servidores ativos. Conforme a própria matéria da série Agenda Goiás, em O Popular, o Estado hoje já tem dificuldade de investimento. Como o senhor vai equalizar essa questão? O candidato Iris tem 1 minuto e 30 segundos. Bem, o gasto com o servidor público tem um limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, então isso não se discute. Nós vamos viabilizar o nosso governo sendo eleito, aumentando a arrecadação, reduzindo as despesas, como nós fizemos 2 vezes à frente do governo estadual. Em 83, o Estado estava devendo 6 meses aos funcionários do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Naquela época, tinha professoras vendendo aliança de casamento para pagar a conta no armazém da esquina. E nós recuperamos. Como? De imediato, tomamos atitudes, vendemos quase todos os aviões do Estado, que tinha mais avião do que a Força Aérea do Paraguai. Vendemos 18, deixamos 2 para uso do governador. Todo mundo tinha automóvel. Na época de julho, os paraguaios ficavam de carro sem placa, todo mundo sabia que eram carros oficiais. Nós vendemos 3.000 e tantos carros num leilão só, lá no estacionamento de Serra Dourada. Quer dizer, eu sei que daí, há menos de 1 ano, os funcionários estavam em dia e as máquinas já roncavam pelo estado afora, ginásios de esportes, água tratada, terminais rodoviários, 3.800 quilômetros de rodovia até apenas no primeiro governo e mais 4.000 no segundo. De forma que, para administrar, tem que ter iniciativa, criatividade e espírito público. É isso. Por favor, candidato. O próximo, a réplica agora do candidato Vanderlan Cardoso. O senhor tem 1 minuto. Bem, no governo anterior foi criado um fundo de previdência do Estado, cujos recursos foi desviado para outras áreas. E isso fizeram também com a saúde, fizeram com os recursos da ciência e tecnologia, quando pegou os recursos foi para pagar a bolsa universitária. Essa era a prática que se usava nesse Estado. Antecipações de receita, baixando alíquotas de 25% no cigarro para 18% para antecipar a receita sem consultar os municípios. Agora, nosso projeto, nosso plano de governo é consolidar a Goiásprev, estruturar a previdência complementar, capitalizar o fundo e agilizar a concessão do benefício, porque o servidor ou aposentado ele não tem culpa das más gestões que foram colocadas aí em anos anteriores. O candidato Iris Rezende tem agora 1 minuto para a sua tréplica. O Impário está com a língua de fora. Não tem como pagar os prestadores de serviço aos funcionários. Primeira providência nossa é colocar em dia aquilo que o Estado descontou do funcionário será depositado na conta do Impário. E vamos transferir a administração do Impário para os servidores públicos e os prestadores de serviço. Agora, eu queria dizer mais que 2 vezes eu assumi o governo, 2 vezes eu salvei o bem. Nunca se emprestou 1 centavo na minha administração para político, para auxiliar do governo. Era para o trabalhador, para o pequeno empresário, para o industrial, a fim de criar empregos. Ninguém queira dizer dívida no Estado, realmente foi, quando fizeram um levantamento aí pelo volume de obras, achavam que eu era o maior endividador. Era o governo anterior em que o nosso debatedor hoje aqui era chefe de gabinete. Por favor, candidato. Vamos agora continuar com o ciclo de perguntas, lembrando que todos terão direito a falar igualitariamente.